Você já se perguntou o que aconteceria se detonássemos a bomba nuclear mais poderosa criada pela humanidade no ponto mais profundo do oceano? Com certeza todos os peixes e os seres vivos ao redor iriam morrer, e não se falando que tsunamis com centenas de metros de altura iriam destruir cidades próximas e costeiras. Terremotos iriam nivelar países, novos vulcões iriam nos trazer um inverno nuclear. Talvez até a Terra desapareceria ou seria jogada para fora da sua órbita. Bem, quase. Eu sou Victor Andrade e no vídeo de hoje vamos conhecer o ponto mais profundo do planeta Terra, qual a bomba mais poderosa criada pela humanidade e o que aconteceria se detonássemos essa bomba nesse ponto mais profundo do mundo. Atualmente, a Fossa das Marianas é a parte mais profunda do oceano e também o local mais profundo da Terra. Tem 11 mil metros de profundidade, o que equivale a quase 11 quilômetros. Para você ter ideia, se colocássemos o Monte Everest na parte inferior da Fossa das Marianas, o pico ainda estaria a 2.133 metros abaixo do nível do mar. O lugar com certeza é um dos últimos da natureza a ser explorado pelos seres humanos. O lugar é totalmente escuro e está sobre milhares de atmosferas de pressão. É um lugar relativamente imaculado, podemos dizer assim, devido à ausência de humanos. E com todos esses fatores, este é o lugar perfeito para a nossa experiência nuclear. A bomba que vamos utilizar é a mais poderosa que o ser humano já detonou, chamada de bomba Tsar. Ela é a mais poderosa que as bombas Larry Boy, detonadas sobre Hiroshima, e a Fat Man, detonada sobre Nagasaki. A explosão da bomba Tsar foi tão poderosa que sua onda de choque viajou pela Terra 3 vezes, como se tivesse dado 3 voltas na Terra. Também formou uma nuvem de cogumelo que atingiu cerca de 56 quilômetros pelos céus. Sua onda de choque foi o suficiente para destruir tudo em um raio de 1.000 quilômetros quadrados. E sua bola de fogo era quente o suficiente para queimar os destroços. Bombas como esta liberam uma quantidade tão grande de energia de uma vez que podem evaporar lagos inteiros. Sei que você não vai gostar disso, mas como ilustração eu vou explodir o nosso tão amado planeta Terra. Primeiramente precisamos pensar em uma forma de levar a bomba para o fundo do mar. Mas não é tão simples assim levar uma bomba nuclear para mais de 11 quilômetros para baixo do solo. Até porque a densidade da água pode atrapalhar muito. A primeira maneira de levarmos a bomba nessa área seria simplesmente jogando ela lá. Mas isso não funcionaria, pois a bomba seria esmagada pela força da água, sem mesmo explodir, ou seja, seria apenas mais um destroço que acabaria no fundo do mar. Então, como poderíamos levar a bomba até as águas profundas das Fossas das Marianas? Bem, analisando todos os fatores, o jeito de transportá-la seria dentro de um submarino de controle remoto. Não de brinquedo, né? Mas ele seria guiado por controle remoto, pois nenhum ser humano suportaria controlá-lo de dentro. O submarino conseguiria aguentar a alta pressão da água e realizar a nossa experiência. Só que tem outro jeito de explodir a bomba Tsar, sem levá-la tão baixo, claro. Nós podíamos causar a explosão da bomba antes de chegar ao fundo do mar. Primeiramente, vamos detoná-la em uma profundidade de 5 a 8 km da superfície. Você tem ideia do que poderia acontecer? Vamos conferir. Primeiramente, um flash de luz cegante iluminaria a escuridão da fossa pela primeira vez na história. A segunda e principal reação seria um gigantesco tsunami de 122 metros de altura, o que seria o suficiente para varrer o Japão do mapa e com ele o lado sudoeste asiático. Coitado do Japão, vive sofrendo com tsunamis. Enfim, logo mais essas ondas enormes também destruiriam metade da Austrália e boa parte da China ficaria debaixo da água. Até os estados costeiros dos Estados Unidos sofreriam muito com o poder da água, principalmente São Francisco e Los Angeles. De repente, todo mundo seria arrastado pelas ondas.
só que em alguns países a água chegaria com menos forças, claro. Mas vamos voltar ao nosso ponto principal do vídeo: destruir a bomba no fundo da Fossa das Marianas a 11 km do nível do mar. Vamos supor que deu tudo certo em nosso transporte e ela explodiu. Nos primeiros instantes, um feixe de luz e uma onda de calor se propagariam, matando quase todos os seres vivos próximos. Uma espécie de bolha muito quente seria formada e cresceria rapidamente. Além de possuir uma pressão muito grande, essa bolha iria vaporizar a água ao seu redor. Mas após crescer 1 quilômetro, a bolha iria parar de crescer e começaria a diminuir de tamanho. O encolhimento aconteceria por causa da pressão do local ser imensa, impedindo que a bolha de destruição crescesse. Isso tudo aconteceria em poucos segundos. Estações que medem terremotos sentiriam a detonação como um leve tremor, mas é bem provável que algum ser humano sentisse a terra tremer. Alguns animais que sentem tremores perceberiam o acontecimento, mas mesmo assim saberiam que não se trata de uma ameaça tão grande. Após a bolha parar de crescer, ela começaria a encolher aos poucos e depois formariam uma outra bolha. Essa última, por sua vez, com ar radioativo, em forma de um cogumelo que lentamente iria subir pelo mar e no próximo provocaria pequenas ondas no local onde ela emergisse. Nada de tsunamis ou terremotos, muito menos alterações na órbita da Terra ou vulcões entrarem em erupção. Pouco decepcionante, né? Talvez o maior problema seria a radioatividade que esta bomba deixaria no mar. Isso mataria vários animais e plantas na região das Marianas. Porém, pelo fato do mar ser muito grande, essa radioatividade seria espalhada com o passar dos dias e já não afetaria tanto assim os seres vivos. Claro que é possível que a carcaça de alguns animais mortos pela radiação ou explosão aparecessem em praias próximas à região, mas além disso nada mais ocorreria. É isso, pessoal. Então, também ficou decepcionado, né? Achou que aconteceria um cataclismo global? Deixe aqui o seu comentário que queremos saber. E não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. E até a próxima!